Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biblioteca de Sonhos. O meu nome é Ana Carolina e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os meus livros novos na estante. Aqui um unboxing, um book haul, fazendo aqui a atualização para vocês, os meus últimas compras, recebidos de clube de assinatura, recebidos de parceria, enfim. Tem muita coisa boa para poder mostrar para vocês hoje. Deu uma acumulada aqui nos livros, tá? Vou mostrar algumas coisas, mas não foi tudo de um único mês, ok? Aqui nós temos livros de janeiro, fevereiro, março. Então, inclusive já os meus recebidos dos clubes de abril. Então, deu uma acumulada aqui no volume, mas é isso, tá? Não comprei tudo de uma única vez, que fique registrado. E vamos lá, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Não esqueça já de curtir, se inscrever no canal se você for novo por aqui. Se por acaso este é o primeiro vídeo do canal que você assiste, então, novamente, seja muito bem-vindo. Por aqui nós conversamos majoritariamente sobre literatura clássica. Eu leio há mais de 10 anos, só que realmente eu entrei neste gênero da literatura clássica somente em 2025, então estou aqui compartilhando com vocês as minhas experiências, as minhas descobertas desse gênero assim que realmente tem conquistado o meu coração, ok? Então, vamos lá! Eu vou começar mostrando para vocês as minhas comprinhas da semana do consumidor. Eu já tirei a maioria dos livros da caixa para ficar um pouco mais rápido e também porque eu estava ficando sem espaço, porque eu deixo os meus livros aqui no chão. Então eu não tinha mais aonde colocá-los, então é isso. Eu vou começar mostrando para vocês então a compra que eu fiz do Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Deste autor eu tenho Os Miseráveis e Os Trabalhadores do Mar. Eu acredito que só. O Corcunda de Notre Dame, eu confesso que eu não conheço muita coisa, eu só conheço a adaptação da Disney. E eu fiz a aquisição aqui dessa edição de bolso, que faz parte dos clássicos da Zahar. Esse livro aqui, ele possui o texto integral e cerca de mais ou menos 30 ilustrações. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui para mostrar para vocês. Ele tem um tamanho bem considerável, bem confortável de segurar. Olha a capa atrás como que fica bem bonito. Estou ansiosa para poder fazer a leitura deste livro. Na Paris do século XV, a cigana Esmeralda dança em frente à Catedral de Notre Dame. Neste grande clássico do romantismo francês, Victor Hugo vai além da história de um amor impossível, não correspondido e trágico. Corcunda de Notre Dame retrata uma Paris ainda gótica que testemunha o fim de uma época e o início de outra. Então, eu vi algumas resenhas aqui no YouTube, fiquei bastante interessada. Parece que também, graças a esse livro do Victor Hugo, houve uma restauração da catedral, então realmente é um livro com bastante relevância histórica, e assim que eu fizer a leitura, espero que ainda este ano eu trago para vocês, assim como Os Miseráveis também estava na minha meta deste ano. Se eu vou conseguir ler, não sei, acabou dando uma bagunçada aí no meu cronograma, por causa desse primeiro trimestre um pouco mais corrido, eu não estava conseguindo ler, atrapalhou meus 12 para 2026, atrapalhou meu cronograma de calhamaços, enfim, tá daquele jeito, mas é isso. Ainda estamos em abril, né, quase em maio, dá para correr atrás, vamos ver, vai dar certo. A outra que eu peguei também é a Ópera dos Mortos, do Altran Dourado. Esse aqui foi publicada pela editora HarperCollins. Eu vi também algumas resenhas na internet, que também despertaram meu interesse. Parece que assim, algumas pessoas gostaram, outras não tanto. Este aqui é o autor. Ele é um autor nacional, ele é mineiro, ele nasceu em 1926 e faleceu em 2012, ele é de Patos, Minas Gerais. Em 2000 ele recebeu o prêmio Camões pelo conjunto da sua obra. Que legal. Numa pequena cidade do interior mineiro, Rosalina vive enclausurada no antigo sobrado, construção iniciada por seu avô. Ela é afastada de todos, Rosalina conta apenas com a companhia de Quinquina, uma empregada muda e de relógios parados. Mas a chegada de José Feliciano, ou Juca Passarinho, promete transformar para sempre a rotina cativa da moça, única e solitária herdeira da família Honório Cota. Selecionada pela Unesco para integrar a coleção de obras representativas da literatura universal, essa obra-prima de um dos
mais importantes escritores brasileiros do século XX, traz para a literatura a orquestração trágica de uma verdadeira ópera. E ele possui, então, um prefácio de Itamar Vieira Júnior. Fiquei interessada pela sinopse desse livro. Algumas pessoas falaram que passaram um pouquinho de raiva, então não sei como que será a leitura. Mas é isso, pretendo fazer também a leitura ainda este ano, trago mais pra frente para vocês. Um que eu comprei também foi do Kafka, Cartas ao Pai. Esse daqui eu comprei graças à minha leitura de... Esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês. O Processo, que eu fiz a leitura em janeiro deste ano, se eu não me engano. Gostei bastante deste livro. Estou também com a Metamorfose, tá aqui, do Kafka também. Vou ler ainda este ano. Eu comprei por essa edição aqui da Sétimo Selo. Pocket também, bem pequenininho. Ele tem, ao todo, 93 páginas, contando com a cronologia. Então é um livro curtinho. Quero fazer mais a leitura do Kafka. E no Processo, na introdução, ele comenta um pouco sobre este livro, Carta ao Pai. Parece que Kafka tinha uma relação bem complicada com o pai dele, e ele acaba escrevendo essa carta como um desabafo. Esse aqui foi publicado pela Companhia das Letras. Carta ao Pai é uma peça fascinante da obra de Franz Kafka. Dificilmente algum filho pôde escrever ao pai carta mais pungente do que esta. Nela, o grande escritor realiza um ajuste de contas memorável com o tirano familiar Hermann Kafka. O móvel do confronto é uma tentativa de casamento do filho que o pai desaprova, mas o texto abrange num ritmo trepidante toda a relação entre ambos. Como sempre, a capacidade de análise e argumentação do escritor surpreende. Aqui ela transforma uma carta em documento perene da literatura universal. Então, como eu vi essa referência no livro Processo, eu queria entender um pouco mais sobre a relação dele com o pai, que parece que essa relação acabou influenciando um pouco também na escrita dos seus livros. Então, esse aqui é o Kafka. Ele é um livro de 83 páginas, uma diagramação maravilhosa, então acredito que será rápida a leitura. Tradução de Modesto Carone, acredito que eu nunca li nenhum livro traduzido por ele. E enfim, é isso. Também pretendo ler ainda este ano, poder conhecer um pouco mais sobre o relacionamento dele com o seu pai. Outro que eu comprei também é O Ministério da Verdade, do Dorian Lynskey. É uma biografia de 1984, que é um romance publicado pelo George Orwell. É um livro que está no meu 12, na minha meta, né, de 12 livros para 2026. E esse daqui ele vai contar um pouco, então, é como se fosse uma análise do livro, mostrando como que ele foi escrito. O Ministério da Verdade é o primeiro livro a examinar minuciosamente a origem e o legado de 1984. As raízes da obra nas literaturas utópicas e distópicas, as experiências pessoais de Orwell na Guerra Civil Espanhola e na Londres do Segundo Conflito Mundial, as ondas culturais que o romance desencadeou logo após a publicação e que, longe de diminuir, só cresceram com o passar das décadas. É um mergulho profundo nos romances mais contundentes do século XX. Então ele vai trazer uma análise de 1984. Como eu comentei com vocês no meu vídeo de 12 livros para 2026, distopia é um gênero que eu não tenho muita familiaridade, não tenho muito conhecimento, então eu achei interessante poder mergulhar um pouco mais nessa obra, contando com este apoio aqui, com esta análise, trazendo, né, o porquê que essa obra foi escrita. Esse daqui é o autor. Acredito que esteja dando para vocês verem, espero que sim. Enfim, então eu achei interessante ter esse material de apoio. Ele tem 486 páginas, contando com a biografia. Vamos ver onde que termina a história em si. 400 páginas. Depois ele vem um apêndice, cronologia, referência, enfim. Então, tem 400 páginas, eu achei que seria interessante, então, fazer a leitura de 1984. Eu tenho essa edição aqui do Clube de Literatura Clássica, está na meta deste ano, então, farei a leitura destes dois livros em conjunto. Porque, né, gente, eu não conheço nada de distopia, livros utópicos, essas coisas assim, realmente, nossa, zero conhecimento, zero familiaridade, mas eu sei que é uma obra relevante, então
preciso conhecê-la. Outro que eu comprei também é da Alexandre Dumas, o Georges. Esse aqui foi publicado pelo Clássicos da Zahara, é uma edição comentada, saiu, se eu não me engano, ano passado. Se eu não me engano, eu vou confirmar. Qualquer coisa eu deixo o ano de publicação aqui para vocês. E eu estava super interessada. Alexandre Dumas, eu comecei a ler o Conde de Monte Cristo, li umas 100 e poucas páginas, e eu fiquei fissurada pela escrita dele, é simplesmente maravilhosa. E quando eu vi este livro aqui, eu fiquei realmente muito intrigada. Vi várias pessoas comentando, ele parece ser realmente um livro muito bom. Ah, é isso mesmo, essa edição é de 2025, então assim que lançou eu estava doida para ler. É uma edição em capa dura, muito bonita. Quem foi o tradutor desse daqui? Deixa eu ver se eu acho. O George, tradução Jorge Bastos. Pelo que eu vi não tem ilustrações. Mas tem uma diagramação muito confortável, tá vendo? A abertura dele também é muito boa. Eu estou simplesmente apaixonada por livros em capa dura. Ele tem, aqui a parte de cronologia, 288 páginas. No início do século XIX, a Revolução Haitiana assombrava os senhores das colônias. Aterrorizados com a possibilidade de uma libertação negra se espalhar pelas Américas, de Paris, Alexandre Dumas sentiu os ventos da insurreição que sopravam do Caribe e inspiravam pessoas sobre grilhões em vários lugares do mundo. Descendente de africanos, a quem via como irmãos de raça e amigos de cor, o célebre autor de clássicos como Os Três Mosqueteiros e o Conde de Monte Cristo é o autor também de Georges, romance abolicionista protagonizado por um orgulho mulato, que sonha com um futuro de vingança e liberdade. Publicado em 1843, Georges apresenta personagens e conflitos impensáveis e indesejáveis na literatura ocidental daquele tempo, imprimindo contornos dramáticos e dignos a escravizados que desejavam fazer da Ilha da França, hoje Ilhas Maurício, um Haiti. Com muitas emoções e reviravoltas, Dumas nos conduz numa viagem histórica em que a aventura maior é a luta pela afirmação da humanidade da população negra durante a escravidão. Isto é uma luta pela vida. Eu fiquei simplesmente fissurada quando eu vi o lançamento deste livro. Esperei só entrar em promoção e assim que entrou na Semana do Consumidor eu já comprei. E, com certeza, quero fazer leitura ainda este ano. Minhas últimas 2 aquisições são do Thomas Mann. Estou tentando fazer uma pequena coleção aqui do autor. Eu já tenho 3 livros dele. Eu tenho Mário Mágico. Pretendo ler ainda este ano. Tenho também A Montanha Mágica. E eu tenho José e seus Irmãos, o volume 1. O outro, eu acredito que os demais ainda não foram publicados, então estamos aí na guarda. Eu fiz a compra também, então, de O Dr. Fausto e Os Buddenbrook. Pretendo começar a leitura por este daqui. Parece que é uma grande trama familiar, um novelão. O Thomas Mann, ele é um autor laureado. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, então... esse daqui, Os Buddenbrook, é um pequeno calhamaço. Nós temos 700 páginas, mas a diagramação dele é muito boa, tá vendo? A abertura dele também é muito confortável. Aqui a foto do autor. Esse aqui ele vai tratar sobre a decadência de uma família. Tradução, Herbert Caro. Essa daqui já é a 7ª reimpressão da obra. Primeiro romance de Thomas Mann, publicado em 1901, esse livro monumental acompanha a saga dos Buddenbrook, uma família de comerciantes abastadas do norte da Alemanha. 4 gerações são retratadas na crônica familiar inspirada na linhagem do próprio escritor e situada numa cidade com todas as características de Lübeck, a terra natal de Mann.
Com personagens vívidos, diálogos brilhantes e elevada riqueza de detalhes, o autor lança um olhar preciso sobre a vida da burguesia alemã, entre nascimentos e funerais, casamentos e separações, desentendimentos e rivalidades, sucessos e fracassos. Esses acontecimentos sucedem-se ao longo dos anos, mas à medida que os Buddenbrook sucumbem à sedução da modernidade, o declínio moral e financeiro parece estabelecido. O leitor contemporâneo encontra intactos o frescor e o fascínio deste que é considerado um dos principais romances do século XX. Então, realmente, eu quero começar a obra do Thomas Mann, meio que já me preparando ali para a Montanha Mágica, mas eu quero ler os demais livros primeiros antes de chegar nesse baita clássico. Então, os Buddenbrook, ele vai falar sobre a decadência de uma família, nós vamos acompanhando toda essa trama familiar, e é um assunto que eu adoro acompanhar essas tramas familiares. Então, eu pretendo começar com os Buddenbrook, e fora esse, eu comprei também Dr. Fausto. Então, esse daqui também é um outro calhamacinho. Tem, vamos ver quantas páginas. 609. Quase a mesma coisa que os Buddenbrook. Também não tem ilustrações. Diagramação muito boa. A abertura do livro também é extremamente confortável. Então, o Dr. Fausto foi publicado em 1947, é a obra-prima do romance moderno. É um dos maiores feitos literários de Thomas Mann. Nesta releitura da lenda fáustica, o escritor constrói uma brilhante alegoria de ascensão do Terceiro Reich e da renúncia da Alemanha à sua humanidade, como se o próprio país houvesse travado um pacto com o demônio. O compositor Adrian Levesque é o protagonista, um gênio isolado da cultura alemã que cria uma música radicalmente nova e abala a cena artística da época. Em troca de 24 anos de verve musical sem paralelo, ele abdica da sua alma e da capacidade de amar as pessoas. Mann faz aqui uma meditação profunda sobre a identidade de seu povo e as terríveis responsabilidades de um artista. Então, como eu disse, estou tentando fazer uma coleção do Thomas Mann. É um autor que eu pretendo ler pelo menos um livro por ano. Então, já estou montando aqui a minha biblioteca, tendo começar com os Buddenbrook, a ler também Mario Mágico e provavelmente o restante nos próximos anos. Como eu vou ler também Fausto do Goethe esse ano, talvez seria bem interessante também ler Dr. Fausto, como ele faz referência, né, a esse pacto fáustico que é criado aqui pelo Goethe. Então, quem sabe, vamos ver. Será que rola 3 Thomas Mann esse ano? Não sei. Vamos ver. Um que eu recebi também do Clube de Literatura Clássica é A Montanha Mágica. Este daqui foi publicado agora em janeiro, porque o Thomas Mann entrou em domínio público este ano, então tanto o Clube de Literatura Clássica quanto a editora Sétimo Selo também fizeram publicações deste livro em janeiro. Tem algumas. Esta aqui realmente é uma edição bem bonita. A da Sétimo Selo eu ainda não tenho. Olha a divisão de partes. Tem bastante ilustração. Que bonito. Mas, como eu disse, esse daqui provavelmente é um livro que eu não faço a leitura este ano. Preciso me preparar um pouco antes de entrar aqui nesse baita clássico. E eu não sei qual que é a melhor tradução, a tradução que está mais fluida, digamos assim, se é esse do Clube de Literatura Clássica ou da Companhia das Letras. Não sei, depois quando chegar o momento de fazer a leitura deste livro eu faço a comparação, eu vejo qual que eu me identifico mais para poder fazer a leitura, mas essa edição está realmente muito bonita. Outro que eles publicaram também foi Nós, deste autor. Eu confesso que eu não gostei dessa capa. Essa edição para mim não... Ele, se eu não me engano, é o pai das distopias, alguma coisa assim. Ele antecedeu 1984 e tudo. Olha, ele foi publicado... O autor é de 1884 a 1937. Tradução de Astier Basílio. Mas eu não... Visualmente eu não gostei desse livro. Eu acho ele muito poluído, tá vendo? Muito, não sei, grosseiro, tá vendo? Não gostei. Mas é um clássico, bem relevante. É um livro curto. Ele tem 286 páginas.
Realmente parece que ele é o precursor das distopias. Enfim, não gostei da parte gráfica. Então tá aí também. Isso daí eu não tenho tanta pressa para ler. Como eu disse, distopia não é o meu gênero preferido, então tá aí. Ah, esse daqui eu quero muito ler. Esse daqui é o lançamento de abril do Clube de Literatura Clássica. Graças a Deus eles melhoraram esse adesivo. Tá dando para tirar sem rasgar o pôster. Tá saindo inteiro agora, finalmente. Esse aqui ficou muito bonitinho o pôster. É As Aventuras de Tom Sawyer. Sawyer. As Aventuras de Tom Sawyer. Sawyer. As Aventuras de Tom Sawyer. Aí tem aqui o protagonista. Nós temos As Viagens de Tom Sawyer, de Mark Twain. Veio... esqueci o nome desse aqui. Mas ó, temos algumas ilustrações. Ah, no livreto, lembrei. Temos o card com a foto do autor, do Mark Twain. Ah, eles mandaram diferente este ano. Ó, eles mandaram... O folheto veio diferente. Eles mandaram o cronograma. Aqui, geralmente, eles estavam enviando em papel para marcar. Eles mandaram atrás a foto do autor. Nós temos aqui também um marca-página. Veio uma revista, tipo uma revistinha, comentando um pouco sobre o livro. E fazendo uma referência também a Viagens de Gulliver. E o livro do mês de abril, que está, gente, é uma coisa mais fofa. E eu tava assistindo o vídeo do clube, comentando sobre esse livro. E ele é um livro infantil, mas que o autor também tenta resgatar nos adultos essa fase tão gostosa de brincadeiras e travessuras. O Tom parece que é uma criança extremamente arteira, então tem diálogos assim muito engraçados, muito únicos. É a tradução de Catarina Tolentino. Que bonitinho. Parece ser tipo aquele livro bem gostosinho, sabe, de ler. Eu fiquei realmente muito encantada. Tem várias ilustrações. Esse aqui está muito bonito, tá? Eu adoro ilustrações assim. Esse está visualmente muito bonito. Ele é um livro de 239 páginas. Não é um livro grande. Mas, quero muito fazer a leitura desse daqui. E tem mais um também do clube, que eu vou confessar pra vocês que eu não faço a mínima ideia. A que mês se refere esse daqui? Nossa, não faço a mínima ideia. Deixa eu ver. Pronto. Rasgou um pouquinho, mas deu pra tirar. O pôster. Os melhores contos de Paul... Gente, qual que é o nome desse homem? Contos Negros... Eu não consigo ver o nome do autor. Raul Pompeia. Nossa, que grafia horrível. Mas tá aqui, Os Melhores Contos de Raul Pompeia. Nossa, eu nem lembrava qual era o livro. É o Ateneu. Também veio, ó, no card. O cronograma de leitura. Esse daqui é o marca-página. Faz referência também a versões de Orfeu, fazendo uma propaganda. Então, o livro é o Ateneu. Gente, nem lembrava. Também não lembro o que é. Se eu não me engano, é um clássico nacional. Mas olha, a capa tá bem bonita. Com esse hot stapling. Bem bonito.
Mas eu não faço a mínima ideia do que se trata. Não sei se eu já li na época da escola ou não. Olha, tá bem bonito. Veio com fitilho verde também para combinar. Todas as edições do clube vêm com fitilho. Esqueci de mostrar do Tom Sawyer, mas bem bonito. 283 páginas. É isso. O Ateneu de Raul Pompeia. Então, recebidos do Clube de Literatura Clássica foram esses. Bom, vamos agora conversar sobre o Clube Vitorianos e a editora Pedra Azul. No ano passado houve um financiamento coletivo. Quem me segue no Instagram cansou de ver eu comentando sobre este financiamento, que era de Dombey Filho, do Charles Dickens. E finalmente chegou, nós recebemos em janeiro, fevereiro, não lembro, mas foi bem no comecinho do ano, esse trabalho editorial impecável, pintura trilateral, folha de guarda colorida aqui. Diagramação excelente, ele tem 900 e pouquinhas páginas, se eu não me engano. Ó, é um livro de 907 páginas. Ele veio também com fitilho com o nome do livro, também na cor das páginas. Então assim, gente, trabalho editorial lindíssimo. E eu fiquei apaixonadíssima nessa capa. Sinceramente, eu fiquei muito, muito apaixonada. E no apoio coletivo lá no Catarse, você poderia escolher a recompensa com 2 livros do autor. Você poderia apoiar e receber também o Nosso Amigo em Comum ou A Pequena Dorrit. Como o Nosso Amigo em Comum eu já tinha, eu fiz o apoio somente da Pequena Dorrit também, que tá assim a coisa mais fofa. Se a gente tivesse conseguido bater mais da meta, esse daqui teria vindo em capa dura. Mas como não alcançou todas as metas, então eu recebi ele em brochura, que já era a edição que eles tinham publicado. Mas olha só que delícia esse livro. E ai, gente, olha. Tudo que tem criança na capa eu gosto. Esse aqui, ó, Charles Dickens. Nossa, eu adorei. Fiquei simplesmente apaixonada. Eu adorei. Esse aqui também tem 880 páginas. Também é um calhamaço. Charles Dickens é o autor que eu estou fazendo uma coleção. Ainda não li nada dele, mas estou fazendo uma coleção. Eu tenho, então, esses 3 livros. Eu tenho A Casa Soturna. Que mais? Eu acho que só. Do Dickens, eu acho que só. 5 livros, então, eu tenho agora dele. Mas esse aqui ficou tão lindo, tão lindo. Fiquei realmente muito, muito apaixonada. Inclusive, a Pedra Azul está com um novo financiamento coletivo em aberto. É a Saga Forsyth, também um livro de mais de 900 páginas. São 3 livros e 2 interlúdios, então, ao total ali 5 livros, um compilado dessa saga. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo também, para vocês fazerem o apoio. Já alcançou 100%, já tá com algumas metas estendidas. E se eu não me engano, a entrega dele... Não lembro, eu sei que... Mas assim, todos os apoios que eu fiz... Esse daqui, eu já fiz 3 apoios na Pedra Azul. O primeiro foi de Daniel Deronda, veio essa edição aqui lindíssima. Veio agora Dombey Filho, do Charles Dickens. E o terceiro apoio que eu fiz é da Saga Forsyth. Assim, eles entregam tudo muito bem embalado, tá? É um capricho, assim, editorial, gente, sem igual. Ele vem com ilustrações, vem, sabe, guarda colorida, tudo, assim. É realmente uma edição de colecionador lindíssima, que eu sou apaixonada. E nós recebemos também, nesses últimos meses, A Casa Desabitada, da Charlotte Riddle, e A Promessa do Conde. São 2 histórias em um único volume. Sempre muito, muito bonito. Lombada arredondada.
essa abertura de página que eu sou simplesmente apaixonada, eu acho extremamente confortável. Não lembro do que se trata, eu acho que eu não cheguei a acompanhar, tem 558 páginas. Eu acho que eu não cheguei a acompanhar as divulgações desse livro, eu só sei que são 2 histórias da mesma autora. Inclusive, quem conseguiu aproveitar, gente, dia 23, o Clube Vitorianos, eles abriram o site para todas as pessoas, qualquer um podia comprar os volumes anteriores, já publicados pelo clube. Eu fiquei sabendo que parece que esgotaram alguns, então espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Outro que nós recebemos também foi A Noiva de Lammermoor, do Walter Scott, deste mesmo autor. Eu tenho um que foi publicado pelo Clube de Literatura Clássica, que é o Ivanhoe. Eu comecei a fazer a leitura, é um romanção de cavalaria, eu parei na página 260, de 492. Estava gostando bastante da história, mas eu acabei passando outros livros na frente, ele acabou ficando meio de canto, mas gostei bastante da escrita do autor. Veio também então esse A Noiva de Lammermoor. E recebi já também a caixinha de abril. Chegou recentemente, eu não havia conseguido tirar da caixa ainda. Vamos lá. Nós recebemos sempre uma cartinha. E aqui dentro vem o cartão. O livro é o Melmoth, o Errante. Parece que é um romance gótico. Recebemos marca-páginas. A cartinha do clube explicando um pouco sobre a história. Mas que eu estou abrindo agora ainda não li. A única coisa que eu sei é que ele é um gótico. É a única coisa. E o livro, ele vem sempre muito, muito bem embalado. E o perfume que eles colocam nessa caixa é uma coisa assim surreal, sério. Vem aqui no plástico bolha e é um pequeno calhamacinho isso daqui, hein? Quantas páginas será que tem? Vamos ver. Ah, ele é uma capa tipo em verniz. É bem brilhosa, diferente das outras. Tá dando pra ver? Esse daqui é a capa. A lombada arredondada. Esse aqui é o livro de abril. Quem fizer a assinatura do clube até esta semana ainda consegue receber este livro. Olha que linda, gente. As edições do Clube Vitoriano, gente, eles têm assim o meu coração, sério. É uma mais linda do que a outra. Esse aqui não veio com ilustrações, mas ó, diagramação perfeita. Abertura do livro também. Esse daqui é um livro de 610 páginas. Muito bonito. Aí ele traz referência a alguns dos últimos livros. Essa é a ilustração aqui. O autor é o Charles Maturin. A tradução é de Ricardo Maciel. Que lindo. Mais um gótico aqui para estante. Já tenho o italiano, Tio Silas. Esse daqui, se eu não me engano, acho que foram os últimos publicados do gênero gótico. E é isso. Agora, finalmente chegamos à última etapa, recebidos de parceria aqui do canal. Nós temos parceria com a Sétimo Selo, inclusive se você utilizar o cupom Biblioteca de Sonho 5, você ganha um desconto extra ali na sua compra. E eu fiz a escolha, esse daqui eu peguei, eu acho que em fevereiro, se eu não me engano, mas eu demorei um tempão para conseguir trazer aqui pro canal. É o Idiota, do Dostoiévski, é um classicaço russo. Esse daqui ele tem... Vamos ver quantas páginas. 672 páginas. A diagramação da Sétimo Selo também é muito boa. Ele é aquele tipo de livro molinho, sabe? Que é confortável para você abrir. E o Idiota, ele está na minha meta de 12 livros
para 2026. Eu tenho agora, então, essa edição do Clube de Literatura Clássica e essa daqui da Sétimo Selo. Eu optei por pegar um livro repetido por causa da tradução. Esse daqui ele foi traduzido pelo Casal Guerra, tanto pelo Felipe quanto a Nina Guerra, e esse daqui é uma tradução de um português de Portugal, então ele é um pouquinho mais truncado. Aí eu optei por pegar o Idiota, da Sétimo Selo, porque ele foi traduzido pelo José Geraldo Vieira. Então eu acredito que vai ser um pouco mais fluida a leitura deste livro. Optei então por pegar o Idiota nessa edição aqui da Sétimo Selo, farei a leitura deste livro por aqui. Eu havia até pensado em pegar ele para ler agora em abril e maio, mas como eu terminei Covades, eu terminei precisando de um abraço, sabe? A terceira parte, nossa, ela me quebrou de um jeito. E aí eu fui para um gênero de conforto, mas que eu mostro para vocês no próximo vídeo com as minhas leituras, com aquilo que eu pretendo ler em maio. Então eu precisava de uma leitura que me abraçasse, sabe? Aí eu falei, pegar um baita de um clássico russo, acho que não é o momento. Então eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, mas espero conseguir fazer a leitura este ano. E eu recebi também de parceria da editora Unesp, que eu faço parte do círculo de leitores. Então, todo mês eles fazem envio de um livro para mim. O mês passado foi o do Georges Simenon, do Comissário Magreu, volume 1. E este mês, veremos o que eles me mandaram. Vem também extremamente bem embalado. Vamos ver. Nossa, aqui não chega amassado nem a pau. Nem se o correio pisar em cima não chega amassado. Tanto de plástico bolha. Pronto. Do Herman Melville, Israel Potter. Do Herman Melville, inclusive, temos o Moby Dick para ler este ano. Comecei? Não. Eu acredito que vou demorar pelo menos uns 3 meses para ler aquele livro. Já estou atrasada? Sim. Mas é isso. Nossa, que capa gostosa. Ela tem textura. Olha só. Tem hot stapling na capa. Nossa, ela é toda texturizada. Que delícia. Neste livro, Melville se transporta à América colonial, revelando a vida extraordinária de um homem comum em meio à Revolução Americana. Pelos olhos de Israel Potter, testemunhamos a guerra, a intriga, política e a luta pela liberdade. Em meio a encontros com personagens históricos e aventuras com piratas e soldados, a obra nos convida a visitar um dos períodos decisivos da história norte-americana. Caramba, que legal! Deixa eu ver, são 232 páginas. A diagramação dele é um pouco apertada, que nem o do Simenon, é bem parecido. Acho que é porque ele vem nessa edição mais pocket. Olha o tamanho, ele é um pouquinho menor. Então eles acabam diminuindo um pouco na diagramação, mas ainda dá para ler. Só provavelmente vou ter que ler assim, um pouquinho mais de perto. Mas, nossa, adorei. Deixa eu ver quem que é a tradução desse daqui. Tradução de Bruno Gambarotto. Não conheço. Editora Unesp. Mas, nossa, eu adorei essa capa, sério. Faz parte da Clássicos da Literatura Unesp. Nossa, linda demais. Adorei. Muito obrigada, Editora Unesp, pelo envio. Espero que vocês tenham gostado desse mega unboxing book haul. Espero que você tenha ficado até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que o nosso canal possa crescer e mais pessoas também possam compartilhar aqui dessas leituras conosco. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, muito obrigada pela companhia e até a próxima.